Bom dia, senhoritas e senhoritos. Estamos iniciando a nossa aula de hoje. Vamos dar sequência à discussão sobre imperialismo do século XIX, colonização, o colonialismo do século XIX ou neocolonialismo. Né? Só para citar, como eu tinha dito antes da gravação, vou cumprir esse livrozinho aqui, deixa eu ver que página aqui. Deixa eu deixar a marcação aqui, só um minuto. Bom, do Joseph Conrad, O Coração das Trevas. Essa é uma versão de bolso. Existem versões mais rebuscadas, capa dura, gravuras, etc, etc. Esse livro foi publicado em 1902. Né? E o que me chamou a atenção? Né? Nas leituras sobre o tema que a gente está discutindo em sala de aula, né, faziam referência a esse livro como a importância dele na construção de um pensamento negativo em relação à África, especificadamente em relação ao Congo. O Conrad ele vai participar de expedições ao Congo, né? Ele entra dentro da África dentro num processo expedicionário e ele descreve essa aventura, é um romance, né? Ele descreve essa aventura e ele narra de forma a partir dos olhos de um europeu cristão, dentro do contextão que a gente já apresentou para vocês, né? de teorias racistas, né? Liberalismo, segunda revolução industrial, etc, etc, etc. Então, a partir desse olhar eurocêntrico, ocidental, né? Cristão, ele relata o que ele vê. E o que ele vê é assustador dentro dessa perspectiva, dentro dessa lente ocidental, europeia, cristã. O que ele vê é assustador. Então, ele relata comportamentos específicos de povos, né, de tribos, né, sob essa lente ocidental hétero-cristã, certo? Cheio contaminada de preconceito. Né? E aí você pinta um indivíduo selvagem. Né? E essa leitura ela vai ser importante no contexto porque ela vai influenciar o imaginário das pessoas, né? Do cidadão que tem acesso. Ele não vai escrever um livro, né? Ele vai publicar isso em várias partes, num jornal, salvo engano, e depois vai ser compilado num livro. Então é interessante pegar essas obras da época e ver como que elas eram apresentadas, né? Como que elas eram transmitidas, o impacto que elas vão ter na vida das pessoas. É importante dizer isso, porque a gente reproduz isso o tempo inteiro. Né? Sem querer, a gente reproduz isso. O que disso que a gente reproduz? Essa avaliação, quando a gente pega a nossa lente, né, as nossas verdades, olha para o diferente e tece um julgamento, ignorando a condição daquele indivíduo avaliado. Né? A gente faz isso o tempo inteiro. A gente sai do nosso lugar comum, confortável, vai para outro ambiente e a partir desse mundo que a gente conhece, a gente avalia o outro mundo. E se a gente avaliar o outro mundo só a partir da nossa lente, a gente tende a identificar defeitos, tende a identificar problemas, tende a negativar aquilo, né? E oferecer a ele uma transformação da sua realidade baseada no mundo que eu vivo. Necessariamente não vai ser positivo, não é? A gente tinha uma América que vai ser colonizada no século XV, XVI, que foi vista como paraíso, e o que o europeu fez? Tentou adaptar o paraíso ao mundo que ele conhecia como perfeito e real. Agora isso vai ser feito com a África, com a Ásia, e por aí segue. E a gente faz isso o tempo inteiro. A gente olha para o diferente e avalia, julga a partir do nosso olhar. É importante prestar atenção nisso. Como que você está avaliando o outro? A partir de quais referências nós estamos avaliando o outro? É importante perceber isso, como a gente faz isso o tempo inteiro.
Vocês estão aí, né? Me avisa porque a internet já caiu umas 2 vezes na aula do primeiro ano. Tive que reiniciar. Ok? Vocês estão me vendo e me ouvindo tranquilo, né? Por favor. Beleza. Se manifesta. Se isso que eu disse agora, a gente vivencia essas experiências. Se você já vivenciou isso, você já se percebeu fazendo isso, avaliando o outro a partir pura e exclusivamente das suas referências. E vou repetir. Isso é normal, hein? A gente faz isso, né? A gente faz isso o tempo inteiro. A gente faz isso o tempo inteiro. Né? E é um exercício. Tentar olhar a partir de lá. Né? A partir do olhar do outro. Porque o outro olha para nós assim também, tá? O outro vai olhar para nós a partir das referências dele. Isso é normal. Ok? Importante perceber isso. Né? Qual lente a gente está usando, né, para enxergar. Vamos aí compartilhar o nosso conteúdo aqui, nosso slide. Eu passei o domingo todo para fazer 50% dos slides. Né? Ainda falta terminar. Mas nós estávamos discutindo aqui. Ontem nós falamos do conceito. Vamos ver como é que não é tão simples. Do conceito de imperialismo e de neocolonialismo, né? Criticamos, né, o uso do neo, né, do estrangeirismo, falamos que isso é uma forma de dominação imperialista, né, nos termos estrangeiros, no nosso dia a dia. Fizemos aí um contextão, né, falamos sobre esses aspectos. A gente tem que ter em mente todos esses fatos que estão acontecendo de destaque. Existem outros fatos, nós estamos destacando esse na hora de falar de colonização do século XIX. Isso é o que está bombando, majoritariamente, nesse mundo ocidental. Okay? Importante olhar para isso. Estou estudando colonização do século XIX. Economia, política, sociedade, o que está acontecendo. Né? E aí, vamos começar a discutir a partir daqui. Né? Era onde estava ontem. Diz assim: a segunda metade do século XIX, o ritmo acelerado da economia capitalista possibilita a superação do modelo anterior, o capitalismo competitivo ou livre concorrencial. Então, aquela discussão de lei da oferta e procura, livre concorrência dos anos 20, ela ainda está presente. A gente vivencia isso até hoje. Só o que a gente começa a perceber a partir daí? Que essa livre concorrência, a gente falou nisso ontem, né? Essa livre concorrência, essa liberdade econômica, e ppp, pipipi, popopô, né? Ela está nos levando a uma condição onde está se reduzindo essa competitividade no momento em que grandes conglomerados estão monopolizando o mercado. Então, é comum, depois eu vou mostrar uma imagem para vocês já devem ter visto isso em geografia, em alguma outra disciplina, né? Uma marca dominar vários setores da economia. Então, é remédio, é alimentação, é produto de higiene, né? E aí um grupo produz e vende aquelas várias marcas. É você pegar uma grande rede de supermercado, lá no seu município tinha um supermercado A, B, C, D, E. Vem uma grande marca e compra todos aqueles supermercados. Okay? Mas mantém os nomes. Então, e cada supermercado vai tentar atingir um grupo específico, né? Ele vai vender produtos com qualidade superior e inferior de acordo com o local em que ele está inserido, e os preços vão variar de acordo com o tipo de produto e o tipo de pessoas a serem atingidas por aquela empresa. Tipo a Ambev. Né? Por exemplo, a Ambev. Você vai comprar cerveja, refrigerante, são rótulos diferentes. Você vai no supermercado, tem lá, livre concorrência, vários preços. Várias cervejas com vários preços diferentes. Ah, essa aqui é a mais barata, essa aqui é a mais cara. O dono é a mesma. A concorrência está onde? A concorrência está onde? Estão pegando? A livre concorrência está aí. Mas, na verdade, é uma empresa só dominando o mercado e ela distribui preços. Estão acompanhando? Então, o que a gente está vendo não é uma ampliação de empresa, e sim um domínio por determinados grupos. Nós estamos vendo a monopolização. Isso vai ter no século XIX, a gente vê isso no século XXI de forma mais clara. De forma mais clara.
ok? Caracterizado pela concentração de capital, levando pequenas e médias empresas a cederem lugares a empresas maiores. Ou seja, a pequena e média empresa está deixando de existir. Okay? Vê que isso é um processo longo, progressivo. Nós estamos no século XXI. 200 anos depois, a gente está falando desse processo. A necessidade cada vez maior de mais capital levou as empresas industriais a se associarem a bancos, caracterizando o que se costuma chamar de capitalismo financeiro. Ou seja, a primeira revolução industrial nós vamos chamar de capitalismo industrial. A segunda revolução industrial é esse capitalismo industrial competitivo, de livre mercado, onde você ia na indústria. O dono da indústria estava lá sentado numa mesa dentro da fábrica, certo? Esse modelo de capitalismo vai ser substituído pelo capitalismo financeiro. As grandes indústrias se alinham aos bancos, certo? O que vai favorecer o manuseio e o acesso a recursos, formando aí o que nós chamamos de capital monopolista financeiro. Nós vamos falar depois de trusts, cartéis e holdings, são formas de empresas que vão surgir a partir de agora, né? Hoje você pode, por exemplo, comprar ações, sei lá, da Sony. Você compra lá X ações da Sony. Você é um acionista, em tese você é dos donos, vamos dizer assim, né? Da Sony. Você vai compartilhar lucro e prejuízo de acordo com a proporção de ações que você tem. Você nunca foi na Sony, você ficou no país de origem da Sony. Né? Você não sabe nem onde fica. Mas você é um acionista. Percebe isso? O mundo que a gente vive. É importante observar que esse capitalismo ele já teve várias crises. Nós, hoje, 2020, estamos ainda vivendo efeitos de uma crise que aconteceu em 2008. Todo o processo político que a gente tem vivido e visto no mundo nos últimos 10 anos está relacionado, de forma direta ou indireta, a essa crise que aconteceu no ano do capitalismo no ano 2008. É importante observar isso. A gente sempre fala de crise de 29, craque da Bolsa de 29. Ela foi uma grande crise do capitalismo, mas nesse momento aqui, de capitalismo financeiro e informação, nós vamos ter uma crise do capitalismo, vamos falar dela daqui a pouquinho. Essa transformação do capitalismo industrial ao capitalismo financeiro vai se dar por alguns motivos. Está aqui. Quais fatores permitiram o desenvolvimento dessa segunda revolução industrial, dessa transformação do capitalismo? O acentuado progresso técnico-científico, a utilização do aço, derivados do petróleo e eletricidade. Esse progresso técnico vai permitir com que outros países participassem da Revolução Industrial. Nós vimos que a primeira Revolução Industrial ela se concentra na Inglaterra. Lembra? A Inglaterra detinha reservas de carvão, que era a matéria-prima para as fábricas. A maioria dos países europeus não detinha essa matéria-prima ou a quantidade suficiente para dar um start efetivo no processo industrial. Com o desenvolvimento técnico, a utilização do petróleo, dos derivados do petróleo como combustível e da eletricidade, os do dínamo, você criou formas alternativas de energia que vai permitir a outros países se inserirem no processo industrial. Ou seja, a gente pode afirmar, sem sombra de dúvida, que a segunda revolução industrial vai permitir a expansão da indústria para outros estados. Concorda? Então, a revolução industrial agora não está específico na Inglaterra. A Inglaterra foi a primeira. Com esse desenvolvimento de novas fontes de energia, você tem outras áreas agora que vão desenvolver indústria. A utilização do aço vai garantir máquinas mais resistentes, produtos que necessitam de aço mais resistentes. É importante observar que a borracha, nós falamos em Brasil, o norte brasileiro, a extração do látex, a borracha vai ser importante nesse século XIX porque ela é matéria-prima para essa fábrica, para essa indústria, para o desenvolvimento de roldanas. A borracha vai ser utilizada aí nessa indústria. Isso vai afetar a economia desses países periféricos. A produção dessa matéria-prima, borracha, vamos dizer assim. E depois vem a borracha química. É importante observar que o século XIX, a gente pode chamar o século XIX do século da química. Essa ciência vai dar um boom espetacular em
todas as áreas, né? Ela vai acessar tudo. A medicina vai ter um avanço espetacular, formas de matar e formas de tratar vão se destacar nesse século XIX. A química vai se desenvolver muito nesse século XIX. O desenvolvimento de meio de transporte, as ferrovias, nós falamos de Brasil, as ferrovias no Brasil, né? Como é que as ferrovias vão ser desenvolvidas no Brasil? Capital inglês, né? A Inglaterra financia, empresta o dinheiro, o Brasil constrói ferrovias, progressa, ao longo das ferrovias vão se desenvolver cidades. Qual é o objetivo dessa ferrovia? Ela vai até o interior, busca matéria-prima, chega no porto, do porto navios, navios Europa, onde essa matéria-prima é transformada em bens. Esses bens retornam ao porto, entram nos trens, os trens levam esses produtos transformados às cidades que vão se formar ao longo dela e recuperam matérias-primas. E aí você tem um ciclo formado, né? Reduz distância, né? Não estou dizendo que encolheu, ficou mais rápido se deslocar de um local para outro. Ferrovia, barco a vapor. Vê, vapor, ferrovia você usa o carvão. O barco a vapor você também vai estar usando o carvão e isso vai se aprimorando com a utilização dos derivados do petróleo. Então a redução das distâncias e do tempo favorece o comércio. Mais rápido o pedido é feito, mais rápido a entrega é feita. Então, todo o processo de desenvolvimento industrial concomitantemente traz o desenvolvimento da comunicação e dos transportes. Você hoje, agora, se você quiser, você entra na internet, você compra um produto de qualquer parte do mundo e recebe daqui a alguns dias na sua casa, sem sair de casa. Você recebe. Olha o dinamismo da comunicação e do transporte, né? É por isso que a gente usa o termo, o mundo ficou menor. Como assim o mundo ficou? A Terra encolheu? Não. O mundo ficou menor no sentido do dinamismo da comunicação. E você escolhe o produto e acessa. A expansão dos meios de comunicação, com o aperfeiçoamento do telégrafo, desenvolvimento da imprensa escrita e a invenção do telefone. Acabamos de falar sobre como que o transporte e a comunicação favorece o desenvolvimento das atividades, certo? Concentração da produção e do capital. Ou seja, você vai ter grupos que concentram capital e esse capital vai ser investido nesse processo tecnológico que nós estamos comentando aqui. Né? Essa palavra é importante. Concentração. Né? Ou seja, não é todo mundo que detém. São poucas pessoas. Certo? São poucos grupos. Aqui é um esqueminha, né? Revolução Industrial, avanço da produção de energia, exploração de matéria-prima, dos transportes, comunicação, além dos avanços tecnológicos. Está tudo inserido aqui. É óbvio que todo esse processo vem acompanhado de um crescimento populacional e intensificação da urbanização. Toda essa transformação ela vai ter impacto social, ela vai ter impacto nas pessoas. Bem ou mal, muito ou pouco, as pessoas estão acessando muito do que está sendo produzido, dessas novidades. Lembra, eu disse, você está criando novas formas de matar e novas formas de tratar. Hoje, a perspectiva de vida de um indivíduo hoje, que tem um mínimo de acesso, ela é muito maior do que há 50 anos atrás. O indivíduo hoje ele é muito mais desenvolvido, ele é muito mais saudável, esse indivíduo que tem acesso ao básico, pelo menos, do que o indivíduo há 50 anos atrás, porque você criou tecnologias, né? Nos países mais desenvolvidos, você não vai ter ninguém morrendo de cólera, de diarreia. Isso é doença de país em desenvolvimento, país pobre. Um histórico de colonização. Ainda bem que a gente não tem esses problemas, né? Eu fui irônico, vocês sabem, né? Dúvidas sobre esse slide? Podemos seguir? Alguém quer comentar alguma coisa? Não me deixem aqui no vácuo. Se ninguém responder... Ah, meu Deus. Só a Risa está assistindo a aula, né? Obrigado, Risa. Obrigado. Ah, Yasmin, obrigado. A impressão que eu tenho é que só tem meninas assistindo a aula, né? Os meninos estão tudo dormindo. Né? Ah, obrigado, João. Ufa. Ah, tá bom, Natália, Nalanda, João. 5. Opa! Vamos seguir. As consequências dessas transformações. Então, tá aí.
Opa, tem um termo aqui para vocês pesquisar, ó. Joga no Google aí, aproveita, corre. Consequências dessas transformações. As empresas maiores absorvem as menores, que está enunciado, né? Constituindo uma oligarquia financeira, ou seja, pequenos grupos. Né? Quando eu falo pequeno, não é um, dois, três. Se você falar, né, que no Brasil você tem, vamos chutar. Existem 100 pessoas. 100 no universo de milhões é pouco, concorda? E são áreas de atividades distintas, né? Sobre qual atividade nós estamos falando? É a mineração? É a energia? É a construção civil? Né? De qual área nós estamos falando de atuação desses grupos? Mas você vai ter uma oligarquia financeira nos países mais desenvolvidos. Presta atenção nisso, isso é muito importante, enxergar isso aqui. Esse grupo financeiro se torna uma autêntica plutocracia no mundo dos negócios, exercendo influência direta ou indireta nos assuntos políticos dos seus respectivos estados. Veja, o poder econômico vai determinar quem vai ganhar a eleição. O poder econômico determina quem vai ganhar a eleição. Okay? As redes de comunicação, né? Ele vai influenciar projetos de lei relacionados à educação, o que pode e o que não pode ser dito. Ele domina a imprensa. Ele domina a imprensa. É claro que tem resistências. É claro que existe resistência. Um projeto econômico que oprime vai gerar uma revolução, por exemplo. Né? Vai gerar uma transformação. Mas é importante perceber isso. Que o presidente dos Estados Unidos ele é mais um indivíduo ligado ao interesse desse grupo econômico. O Bolsonaro não é presidente do Brasil porque ele fala um monte de besteira, porque existe um grupo econômico por trás que vê vantagens nisso. E o próximo presidente da República, né, dependendo das circunstâncias que a gente estiver em 2002, vai ser direcionado a isso. É difícil não se aliar a isso. Historicamente, o Brasil, os governos brasileiros, quem mexe com o interesse dos bancos? Qual presidente mexeu com o interesse dos bancos? Qualquer um. Não teve. Ninguém é mais favorecido do que o banqueiro na história no Brasil. Quem é que produz reforma? Quem é que produziu reforma agrária no Brasil? Qual foi o presidente que fez reforma agrária no Brasil? Qual foi o presidente que taxou as grandes fortunas no Brasil? Grandes fortunas, reforma agrária, bancos. Qual o presidente mexeu com esse grande capital? Ninguém. Nenhum. Porque não é fácil. Esse grupo aqui produz golpes, planeja golpes, destitui, tira e coloca governos. É muito importante. Isso não pode ser inocente nessa perspectiva. Certo? É importante entender isso aqui. Que existe um interesse de um capital por detrás de todo o processo. É muito importante ver isso. Ok? Então, dei um exemplo. Quem no Brasil mexeu com o banco? Quem no Brasil produziu reforma agrária? Quem no Brasil taxou as grandes fortunas? Quem no Brasil mudou essa perspectiva entreguista que nós temos de favorecer o produto externo em detrimento de uma indústria nacional forte e competitiva? Essa proposta, alguns presidentes tentaram, mas não conseguiram. Nós tivemos alguns respiros nessa perspectiva, mas logo em seguida ele foi substituído por outro. É muito importante pensar esse trecho aqui. Muito importante pensar sobre isso. Outras transformações. A divisão do mundo entre economias centrais, economias periféricas, coloniais e semicoloniais. Né? O que são as economias centrais? Só as grandes potências. Né? Estados Unidos, Inglaterra, Japão, França, Alemanha. São as grandes economias centrais. E essas economias centrais, elas produzem e alimentam um sistema de forma que essas economias periféricas vivam a perspectiva dele. Mas elas nunca serão economias centrais. Né? Essas economias centrais vão de tudo para que países, por exemplo, como o Brasil, né, dentro dessa perspectiva, o Brasil nunca será uma economia central. Por que não? O Brasil seria mais um concorrente. Qual é a função do Brasil? Qual é a função da América Latina? Vamos ampliar. Qual é a função da América Latina para essas economias centrais? Ser eternamente fornecedora de matéria-prima e consumidora. Se essa América Latina se torna a economia central, ela se transforma em mais um concorrente. Não é?
Então, é muita inocência acreditar que o Brasil vai se transformar, ou algum país da América Latina vai se transformar numa economia central. Pode vir? Quem sabe um dia, mas vamos imaginar o tamanho do dragão que nós vamos ter que eliminar para isso. Né? Então, não é querer ser pessimista, mas vamos ser realistas, essa é a palavra. Né? O objetivo das economias centrais é que os países com histórico colonial, por exemplo, né? Aí você olha para a América, você olha para a África, permaneçam nessa perspectiva de. Então você tem momentos de desenvolvimento, de crescimento, de consumo, e de repente você entra em novas crises, aí você recupera fôlego, você entra em novas crises, recupera fôlego, porque a ideia é que a gente permaneça na condição de periférico, abastecendo e consumindo aqueles produtos. Okay? Isso não é ser pessimista, não é ser realista, isso é uma perspectiva. Então a divisão do mundo se passa a partir daí. A concentração de capitais gerará crise ao sistema devido à falta de espaço para investir seus recursos e vender seus produtos. Bom, nós estamos falando da primeira grande crise do capitalismo, que vai ter como consequência a colonização da África, da Ásia e a América, um nível de influência indireto. Você tem essa Europa, então, produzindo muito, e existe uma política de protecionismo. Né? A Inglaterra vai dificultar a venda dos produtos franceses, que vai dificultar a venda de produtos alemães, etc, etc, etc. Não tem produto francês vendendo na Inglaterra? Tem, só que as barreiras tributárias fazem com que o produto francês seja muito caro. O inglês vai preferir comprar o produto inglês, o francês prefere comprar o produto francês, o alemão prefere comprar o produto alemão. Nas economias periféricas, né, o brasileiro prefere comprar o importado do que o nacional porque ele vai aprender desde pequeno que o produto nacional não presta. Mas ele ignora o porquê do produto nacional ser ruim, né? Devido à falta de investimento em tecnologia, etc, 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 etc. Que acaba favorecendo esse produto estrangeiro. Além do produto estrangeiro ser status, né? Você mete lá, você paga uma grana para comprar uma camisa da Nike, né? Ou seja, você gastou dinheiro para fazer propaganda para a Nike de graça. Né? Você pagou uma grana naquela camisa Nike. Aqui. Né? Aí você está divulgando a marca Nike para todo mundo. Certo? Porque te dá status. O cara usa a camisa da Nike. Né? Geração Coca-Cola. Geração Coca-Cola, a Legião Urbana já cantava isso na década de 80. Né? Quando nascemos, somos programados a receber o que vocês nos enviaram com os enlatados dos USA de 9 a 6. Clássica. Ouve a música Geração Coca-Cola, Legião Urbana. Procura aí. Lê a letra. Canta alto. Ele já gritava isso. Então, essa dificuldade de comercializar e vender os seus produtos dentro da Europa devido ao protecionismo, o que você tem? Você tem dinheiro para investir, você tem produto para vender, mas não tem aonde. Isso desvaloriza o seu produto. Isso faz com que o seu dinheiro perca valor. Então você precisa encontrar áreas para investir esse dinheiro para vender o seu produto. A América, num processo de independência, você vai desenvolver e interferir nessa América de forma indireta, culturalmente, economicamente, a gente já viu isso, falamos aqui das ferrovias. Né? O dinheiro na ferrovia brasileira é esse recurso excedente que tem na Inglaterra. Ok? Você estabelece vínculos de dependência. E você olha para a África. E aí você vai criar toda uma justificativa para a África, para a Ásia, para a Oceania, para levar esse recurso excedente e esse produto que você produz no seu estado. Porque existe uma crise do capitalismo. Ok? Tá aqui, ó, as novas formas de empresa. Né? Cartel. Isso está claro? O item 1, 2 e 3. Ligou no item 1. Muito importante o item 1. Muito importante enxergar o item 1 e entender que é essa necessidade de investir esse capital concentrado que vai levar à política colonial do século XIX. Né? Esse capital monopolista que a gente citou aqui, ele vai ser verificado nessas novas formas de empresas que surgem aqui. Você vai ter investimentos, empresas de caráter vertical, onde essa empresa vai tentar dominar todo o processo produtivo da matéria-prima até o produto final, e você vai ter empresas que vão dominar no âmbito horizontal, né, que é absorvendo todas as empresas semelhantes, menores. Né?
que poderiam concorrer com você. O que nós estamos vendo é a redução dessa concorrência, né? O que é paradoxal à discussão do liberalismo, que prega esta concorrência. Cartel, grupo de empresas que acordam em controlar preços, produção e mercados determinados por setor de produto. O cartel é crime. Por que o cartel é crime? Isso é muito louco. O cartel é crime porque, em tese, ele vai contra o ideal de livre concorrência. Por exemplo, todos os postos de combustível, é o que mais você percebe isso, todos os postos de combustível de cariacica, vamos imaginar assim, vão botar o preço da gasolina, vamos chutar aqui um preço, né? O preço da gasolina é R$5. Se todos os postos cobrarem R$5, eliminou a perspectiva de concorrência. Você, consumidor, não vai ter a opção de escolha. Você é obrigado a comprar a gasolina a R$5. A livre concorrência é que um venda a 5, um venda a 4, um venda a 4,50, etc, etc, etc. Houve uma época que os caras foram tão caras de pau que eles vendiam a gasolina assim. Vamos partir do princípio que a gasolina é 5, né? Aí um vendia 5, o outro vendia a 4,99. Teve quem vendeu a 4,989, né? Aí você dizia, mas isso está errado. Ele vai dizer, não, é diferente. Aí você fala assim, ó, me dá o troco. Eu quero esse 1 centavo de troco aí. Ele vai ter 1 centavo de troco? Não, isso fica para ele. E você não vai brigar por causa de 1 centavo, porque brigar por causa de 1 centavo é coisa de pobre e você não é pobre. Né? Você fica com vergonha de pedir os 5 centavos que ficou para o balconista. Que não tem culpa. A culpa é do dono do banco, do supermercado ou da loja, que não deu a ela a moeda. Ela, a balconista é que vai ter que rodar nos 30 para te dar esse troco aí. Né? Isso aqui, ó, 3 dígitos, foi considerado ilegal, eles tiveram que rever. Né? Mas você vê muito disso. Não! Está aí a livre concorrência, você escolhe qual posto você vai comprar. Os preços são diferenciados. Né? Então, o cartel é crime. Opa, sumiu aqui. Bom. A holding, está claro que é cartel e por que ele é crime? Porque ele impede a livre concorrência. Ok? Ele impede a livre concorrência. Que, na minha cabeça, ela é ilusória. Né? Holding, empresa que controla várias outras diferentes empresas que funcionam independentes entre si e possui até alguma autonomia. Trust, fusão de diversas empresas de um mesmo ramo de atividade produtiva. Então, são as formas, está claro? Empresas que controlam outras diferentes empresas que funcionam independentes entre si e possuem até algum outro. É você diversificar a bolsa, você compra ação de diversos outros grupos de elementos, de vestuário, de transporte, etc, etc, etc. O trust é a fusão de diversas empresas de um mesmo ramo de produtivo. A Ambev, por exemplo, é um exemplo aqui. Né? É produzir bebida. Então, fundiu, você tem um grupo que controla vários grupos. Certo? Você tem um grupo, né? Você tinha 5, 6 marcas. Essas 5, 6 marcas você encontra no mercado. Tá lá, 5, 6 marcas, as 5 marcas estão no mercado. Mas existe um grupo que é dono dessas 5 marcas. Parece que há concorrência, mas não tem. Você está dando dinheiro para o mesmo grupo. Isso é muito comum hoje. Aí eu te pergunto, cadê a concorrência? Só se tiver um outro grupo concorrente, né? Procura outro grupo concorrente. É alguém que está se matando aí nos tapas. Outros aspectos dos limites do liberalismo: monopólio, né? A ausência de concorrência, a existência de um único fornecedor. Não existe concorrência aqui, né? Você percebe o monopólio do mercado por parte de algumas empresas. Oligopólio, poucos fornecedores e cada um detém uma parcela grande do mercado, de forma que qualquer mudança em sua política de vendas afeta a participação de seus concorrentes e induz a reagir. Sim, se fosse política, nós chamaríamos de oligarquia. Como é economia, a gente fala de oligopólio. Certo? Beleza? Tanto aqui, e você tem o monopsônio. Você ouve pouco essa palavra, né? Eu particularmente nunca usei. Forma de mercado com apenas um comprador, chamado de monopsonista.
e inúmeros vendedores. É um tipo de competição imperfeita, inverso no caso do monopólio, onde existe apenas um vendedor e vários compradores. E o que a gente percebe com esse tipo de variação que a gente está apresentando para vocês? Que esse discurso de livre concorrência, ele está mais na teoria, porque a prática ele está perdendo cada vez mais força. O capitalismo financeiro, a gente percebe níveis desse liberalismo, né? Assim, próximo a nós, a gente vê ele mais claro. Mas de acordo com o tamanho do recurso, né? Quando isso vai subindo, vai estreitando o funil, você percebe que existe, na realidade, uma concentração desse capital e do controle econômico por parte de pequenos grupos. É importante pensar isso. É importante pensar isso. Essa liberdade econômica, ela está em que âmbito? Até onde ela atinge? A quem que ela está afetando? A gente tem que pensar isso. Eu estou chamando a pensar porque nós temos que pensar mesmo. Não tem resposta pronta, não, para vocês nisso. É uma reflexão. Esse liberalismo econômico que é defendido, esse neoliberalismo tão defendido e declamado, ele está gerando esse processo de livre concorrência? Ele está gerando essa competição. Em que nível está a competição? Ela está nesse nível aqui mais baixo, próximo da gente, porque lá em cima a impressão que dá é que não existe competição. Ela é grupos dominando setores específicos de mercado. E qual é o problema disso? São perguntas que devem ser feitas. Okay? São perguntas. Até onde essa proposta de competição ela está vingando aí? Ok? Ela é real. Até onde? Eu não consigo ver isso sem lembrar do Marx. Mas isso é. Né? Bom, as justificativas para legitimar a exploração. Né? Pessoal aí que falou sobre o Marx, sobre o Adam Smith, sobre o Hayek, fica à vontade para interferir. O Gobineau, fica à vontade para interferir e apontar. Ah, meu pensador, o cara que eu vi diz isso, fala dessa forma, aponta para aquele lado. Fica à vontade, hein? Por favor. Por favor. Essa é a hora, vamos discutir. As justificativas. Bom, você precisa legitimar a dominação. Não é assim, vamos dominar por quê? Porque sim. Não. Não é assim. Você precisa justificar. Bom, quais são as justificativas para a dominação? Por que eu vou dominar? Por que eu vou explorar e colonizar aquela região? E o que vai legitimar isso? Bom, justificativa. A busca por mercados consumidores. A disputa entre as potências europeias e respectivas medidas protecionistas. Já falamos disso no slide anterior, né? Além disso, a maior parte da população é operária e campesina e não desfruta do consumismo do mundo capitalista devido aos baixos salários. Não tem como olhar para isso, não olhar no espelho e não se reconhecer. Né? Não tem como. Ah, veja, sim, você mata um leão, paga em 36 vezes a parcela para ter o diabo de uma televisão fininha de LED no seu quarto. 36 vezes. O que você vai ter que deixar de comprar para pagar? Quando eu acabar de pagar a minha televisão, eu compro a geladeira. Não é assim? Quando eu acabar de pagar a geladeira, eu compro outra televisão, porque 3 anos é o prazo que ela pifa. Não é assim? Né? É assim. Né? Então, assim, por mais que você esteja gerando trabalho com o desenvolvimento industrial, a maior parte da população não ganha o suficiente para consumir tudo que se produz. Ela não consome tudo que produz, porque ela não tem dinheiro para comprar tudo. Eu trabalho, mas eu não tenho uma BMW. Eu trabalho, mas eu não viajo para a Europa 2 vezes por ano. Nenhuma vez por ano. Eu trabalho, mas eu não consigo comer filé mignon de segunda a sexta e picanha sábado e domingo. Estão acompanhando onde eu quero chegar? Okay? Eu trabalho, mas eu não consigo tomar vinho importado todo mês. Eu consumo, mas eu não consigo consumir dessa forma. Uma vez ou outra, e olha lá. Né? Aí você tem um discurso para nós trabalhadores. Não, o importante é de vez em quando. Eu detesto isso. Porque isso faz você se conformar. Né? Não, de vez em quando a gente consegue.
Você tem que abrir mão de quê para esse de vez em quando? Essa é a pergunta, né? Mas essa é uma outra discussão que demanda o grupo do Marx entrar na discussão, assim, né? Mas ver, ou seja, eu preciso de novos mercados porque a minha população não é de fora bolas. Nós vamos falar de energia elétrica. Você vai falar de energia elétrica na Europa? Aonde que está a energia elétrica? Nos bairros mais nobres, exatamente. Nos bairros mais nobres. A perifa ainda não tem energia elétrica. Se a gente for olhar hoje, né? Olha para hoje. Nós estamos falando de tecnologia. Nós estamos falando de tecnologia. Olha o mundo que a gente vive hoje. Nós estamos tendo aula pela internet, conectados. O seu vizinho que estuda no colégio público talvez não tenha essa condição. É importante perceber isso. É importante perceber. E alguém faz alguma coisa que nós não acessamos. A gente está falando de o homem querendo chegar em Marte e pessoas morrem de diarreia. Isso é muito louco. A gente está falando de. Isso são dados, você joga na internet, de toneladas de alimentos que são destruídos e jogados fora, enquanto pessoas morrem de fome. O que explica isso? O que explica isso? Não é? É importante pensar aí o que explica isso. Por que eu sofro tanto para ser algo que eu não sou? Porque esse aparelho fantástico que emite sons, luzes, brilhos, chamados TV, né, todo dia apresenta um modelo de felicidade. E é difícil alcançar esse modelo de felicidade. É muito difícil. É muito difícil. Deprime a gente. Né? É importante ver isso. Busca por matéria-prima. A Europa, você não tem grandes reservas de matéria-prima que supra todas as suas necessidades produtivas. Ela tem que buscar essa matéria-prima em algum lugar. E você vai ter intelectuais dizendo isso. A justificativa. A natureza ela foi injusta. Ela garantiu a uns a capacidade inventiva, técnica de transformar coisas. A inteligência, vamos dizer assim. Quem são esses uns? A raça branca europeia. Branco é, olha o discurso, olha o Gobineau, olha o discurso. O branco europeu é aquele com capacidade, dotado de inteligência de transformar coisas. Mas a natureza foi injusta, porque ela deu para aquele que não é branco a matéria-prima necessária para essa transformação. Então nós precisamos equilibrar as coisas. Nós vamos lá, vamos levar o nosso saber, vamos levar o progresso àqueles indivíduos desprovidos desta capacidade. Tem gente que acredita nisso até hoje. Vê? É importante perceber isso. Olha o discurso. Se você ouvir com cuidado hoje o que as pessoas falam, você percebe um discurso semelhante, parecido ainda na fala de algumas pessoas. As outras etapas, senhoritas e senhoritos, nós vamos falar